aí, pessoal? Beleza? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Hoje, vamos estar vendo um tema importantíssimo para a questão de cultura, que é o evolucionismo cultural. São as perspectivas históricas em relação à capacidade de pensar a cultura. Beleza? E para iniciarmos, veremos então os objetivos dessa aula. Procuraremos entender que o evolucionismo cultural está relacionado diretamente com o conceito de cultura para a antropologia, que é justamente, a cultura é justamente esse conjunto de práticas e saberes. E também procuraremos compreender os valores e normas em cada grupo humano e as fases de reflexão sobre a cultura, no contexto do colonialismo. Tá joia? Então vimos já aí que a questão cultural está basicamente atrelada à antropologia, mais um dos grandes ramos das ciências sociais, e que ela passará por fases, do colonialismo ao evolucionismo, ao relativismo. Então a gente vai indo aí por partes, pessoal? Vamos lá comigo? Então vamos ver a reflexão sobre a cultura, conceito de cultura no século XIX. Vamos ver o contexto do imperialismo, que era uma sistematização do conhecimento sobre as populações nativas. O imperialismo do século XIX consistiu num tipo de política expansionista das principais nações europeias, que objetivavam a busca do mercado consumidor, de mão de obra barata e de matérias-primas para o desenvolvimento das indústrias. Veja que interessante, pessoal, como que se constrói alguma perspectiva cultural. Então, quando se pensa em expansionismo, em expandir, você pensa em qual momento? Não é somente reconhecer ou conhecer algo novo. Você procura expandir, se procurou expandir as nações europeias, procurando, de fato, alguma questão prática, própria do período que era a ascensão do capitalismo. Então, se a gente pegar ali desde a descoberta do Brasil, isso já no século XV para o século XVI, em diante, a gente vai ver que sempre houve uma questão de usurpação, uma questão de apropriação, uma questão de, talvez, de não querer compreender muito aquilo que lhe é diferente, mas, basicamente, de você procurar usufruir daquilo que lhe parece, do que a sociedade acredita que é melhor para ela. Tá certo? Então, a gente está sempre vendo aí que a busca de mercado consumidor, de mão de obra barata, de expansão. E nisso a gente vai falar do quê, pessoal? A gente vai falar aí, se pegarmos, voltarmos no Brasil, aí a gente vai estar falando de devastação aí da Mata Atlântica, a gente vai estar falando da exploração dos recursos minerais, que até hoje acontece demais, A gente... não só o ouro do antigamente, mas temos aí o ferro, por exemplo, temos aí os nossos minerais, temos aí os recursos naturais, aí a flora, a fauna, uma série de questões aí que a gente no século XXI discute. A gente está falando da mão de obra barata, não simplesmente, a gente teve, claro, por muitos anos a escravidão de maneira efetiva, mas não que hoje, no século XXI, a gente não viva ainda uma subescravidão. Se pega São Paulo, por exemplo, quantos bolivianos da indústria têxtil aí trabalhando por míseros reaisinhos por dia? Quantas pessoas aí hoje no mundo, pega a própria China, por exemplo, será que sai muito mais barato você construir, você ter aí um produto final made in China, com um chinês trabalhando, ou com um norte-americano trabalhando, por exemplo? Qual que seria o valor agregado desse produto na mão de obra de um chinês e de um americano? Entende? Por isso a gente vê muito esse made in China, É claro, é um trabalhador mais barato e que talvez cumpra tão bem a função como outro cidadão qualquer, como norte-americano, ou europeu, por exemplo, um brasileiro.
só que recebendo muito menos. Então, isso tudo é bem interessante para a gente pensar essas questões, né? Esse último uso do termo imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo, né? Não somente aquele colonialismo que a gente viu no século XV, XVI e tal, mas o colonialismo, né, pós-ascensão do capitalismo, do século XIX em diante. Pois foi um novo processo de colonização. Dessa vez, da África, Ásia e Oceania, cerca de 25% das terras do planeta foram ocupados por alguma potência imperialista. Quer dizer, se você pensar, 1/4 do globo, ele foi, de certa maneira, tomado dentro de um preceito imperialista, de usurpação, de não respeito às culturas tradicionais, de exploração da mão de obra e das matérias-primas locais, né, que constitui muito hoje o que a gente entende no mapa mundi, né, na geografia, em relação aí ao modo de ser, linguagens, pensamentos em relação ao consumo, etc. Certo? Então, pessoal, o surgimento dessa antropologia evolucionista, que diz que a sociedade ela vai evoluindo dentro, né, de algumas estruturas próprias dela, teve como principais expoentes, né, o Morgan, Taylor e Fraser, né, todos eles ali do século XIX para o século XX, né, e que trouxeram esse pensamento desse neocolonialismo, desse imperialismo, dessas potências que, de alguma forma, conseguiram introduzir as suas perspectivas em outras sociedades. Então, veja que é importante isso daí, pessoal. Dentro da perspectiva evolucionista, lembrando, da perspectiva evolucionista, não é a perspectiva relativista, não é a perspectiva cultural, digamos, voltada aí à própria alma coletiva de uma sociedade, que é aquilo que lhe pertence propriamente. Não é uma cultura voltada a combater o etnocentrismo, mas é uma cultura dentro de uma ideia de uma evolução, de uma escala, né, de evolução cultural. Então, segundo a perspectiva evolucionista, haveria uma escala pré-determinada de evolução das culturas, como se todas tivessem que passar pelos mesmos estágios rumo à civilização, tida como modelo ideal. Veja, esse modelo é um modelo bem complicado culturalmente falando, porque ele traz aí um conflito em relação, né, à própria cultura, de que não há cultura melhor ou pior, que seria, né, a maneira mais compreensível, mais aceita, a maneira correta de falar de cultura. A cultura não tem caráter hierárquico, ela não tem caráter, digamos, de ser melhor ou pior, de lados, de oposições. Mas aqui, nessa perspectiva, ela tem essa ideia de um modelo ideal, de rumo, de civilização, de estágios, né, que partiria desde a selvageria para a barbárie, para a civilização e para o progresso. Né, está pegando sociedades bem antigas, aí se pega lá o século V, né, os bárbaros, as barbáries, as grandes lutas, tomadas, né, para civilizações, compreendendo outros períodos históricos, até chegar num progresso que vai ser chamado de ciência, né, de tecnologia, de sociedades industriais. Certo? Nesse sentido, pessoal, o evolucionismo cultural está bem também atrelado e também chamado, né, de darwinismo social. Né? A discussão é pautada sobre o ponto de vista da evolução das estruturas biológicas do homem. Então, a antropologia do século XIX privilegiou o chamado darwinismo social, em que era considerado que as sociedades indígenas eram exemplares de mais primitivos, enquanto a sociedade europeia era o apogeu do progresso evolucionário, né, de evolução. Então, veja bem, é uma perspectiva preconceituosa, né, etnocêntrica, muitas vezes, né, que parte do princípio do modelo do eurocentrismo,
que diz que você tem uma evolução de sociedades primitivas, que eram, no caso, ele está chamando de sociedades mais indígenas e primitivas, até um progresso do pensamento europeu, né, de dominação, de industrialização. Tá certo? Beleza? Vamos então ao nosso primeiro quiz. Para os evolucionistas, a civilização é o estágio mais avançado? Tá fácil demais essa, hein? Pensem aí, pessoal. E aí, senhores, facinho essa questão, hein? A resposta é verdadeira. Então, a civilização, no sentido de ela ser uma civilização no sentido de industrial, tecnológica, desenvolvida, estruturada dentro do que a gente conhece hoje dos princípios mais capitalistas, é a ideia primordial para os evolucionistas. Tá certo? Retomando aqui, continuando. Então vamos ver a ideia do evolucionismo e do etnocentrismo. Esse conceito do etnocentrismo é extremamente importante, vimos já na aula passada, vamos dando sequência agora novamente, certo? A forma de valorizar o próprio grupo em detrimento dos outros, considerando seus próprios costumes como superiores, é o etnocentrismo, tido como base para esse processo do imperialismo. Veja bem, quando você toma o seu mundo, a sua cultura, a sua percepção de vida como a melhor, você tem toda a tendência de desvalorizar o outro, toda a tendência de ser preconceituoso e criar os estereótipos de mundo. Né? Alguns exemplos aí. Né? O seu modo de se vestir, ele é o correto? A sua religião, ela é a correta, é melhor? A sua alimentação, o seu modo de se alimentar também, ele está certo? As suas gírias, as suas linguagens também estão de acordo? O seu modo de higiene, a sua quantidade de trabalho, os seus princípios educacionais, instrucionais. Se tudo você parte como esse modelo é o modelo ideal, né, para que tantos outros milhares de modelos? Para que eles servem? Então, o mundo inteiro está errado, muitas vezes, o resto do mundo, mas você está certo. Isso, pessoal, é o que a gente vai chamar de etnocentrismo. A sua cultura sendo o centro do mundo e você julga a outra a partir da sua própria realidade. Essa visão vai causar o quê? O preconceito e os estereótipos.
Os preconceitos são aquilo que você não aceita, muitas vezes. Porque você não consegue compreender o diferente. Se você não compreende o diferente, aquilo não te serve, não te cabe. Então, pessoal, muitíssimo importante, levem isso para a vida, não só para uma aula, mas levem isso para a vida. Compreender o diferente é muito importante para se viver numa sociedade racional, numa sociedade evoluída. Entender que o mundo é muito amplo e que a gente, tem que compreender que o diferente ele faz parte. E num país como o Brasil, o diferente ele está a todo momento. A gente é um país heterogêneo, do ponto de vista racial, do ponto de vista religioso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista instrucional e assim por diante. A gente vive com o diferente a todo momento. Cabe-nos saber viver em harmonia, em paz, um com o outro. Maravilha? Vamos lá? O principal mecanismo utilizado por esses antropólogos evolucionistas, o Morgan, Fraser, Taylor, para estabelecer gradação social, era o avanço tecnológico. Veja bem, como eu falei para vocês, peguem em gerações passadas, seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós, e você vai ver quanto a tecnologia ela modificou. Ou até então, às vezes, nem existia praticamente. Então, o avanço da Revolução Industrial para frente, a gente teve uma mudança social bastante interessante, complexa. Quanto mais elaborados eram suas técnicas e instrumentos, mais evoluído seria o agrupamento humano. No topo dessa escala estaria a cultura ocidental, capitalista cristã, da Europa do século XIX. Na base, as tribos primitivas que viviam da caça e da coleta. Veja bem, vamos retomar aqui. Cultura ocidental, já tira metade do mundo, o Oriente já não é evoluído. Capitalista, você não tem as outras formas econômicas. E cristã, você molda algum tipo de visão de mundo. Você tem o transcendente voltado a uma religião monoteísta. Já na base, as tribos primitivas, que talvez vissem o trabalho de maneira diferente, que vinham assim, a forma de você lidar com a natureza de maneira diferente, com as próprias religiões, e viviam de um certo tipo de coleta, viviam mais pela subsistência. Certo? Vamos então agora, pessoal, para uma atividade da UEL de 2007, vestibular. Vamos lê-la e respondê-la com calma, tá? É bem bacana isso, pegar esses exercícios próprios de concursos vestibulares. Vamos lá, pessoal. Enunciado de maneira menos formal, etnocentrismo é o hábito de cada grupo de tomar como certa superioridade a sua cultura. Todas as sociedades conhecidas são etnocêntricas. A maioria dos grupos, se não todos, dentro de uma sociedade, também é etnocêntrica. Embora o etnocentrismo seja parcialmente uma questão de hábito, é também um produto de cultivo deliberado e inconsciente. A tal ponto, somos treinados para sermos etnocêntricos que dificilmente qualquer pessoa consegue deixar de sê-lo. Com base nessas informações e nos seus conhecimentos sobre o tema, considera-se etnocêntrica a seguinte alternativa. Letra A. O crescimento do PIB argentino tem sido muito superior ao do brasileiro nos últimos 4 anos. A raça ariana é superior. Não gosto de música sertaneja. Acredito em minha religião. Pessoal, veja que questão interessante essa daí. Porque, pessoal, está falando do etnocentrismo. Quer dizer, dessa visão preconceituosa em relação àquilo que é diferente. Tá? Quando está falando em PIB, ele está falando em dados estatísticos. Não tem nada a ver com etnocentrismo. Quando ele está falando que você não gosta de música sertaneja, não é que você é preconceituoso. Você não é obrigado a gostar de algumas questões. Mas você é, digamos assim, obrigado a aceitar o diferente.
O cara que gosta do rock, ele não é obrigado a gostar do sertanejo, mas ele reconhece o sertanejo, e vice-versa. O cara do sertanejo, que gosta de bater sua violinha, tal, não que ele tem que aceitar o roqueiro, ou o rock, ou as diversas tendências do rock, mas ele entende que existe o diferente, né? E assim por diante. Estamos falando de uma perspectiva musical, né? Então, você não gostar de uma coisa não significa que você é preconceituoso, mas significa que você tem uma posição diante do mundo, mas que você aceita e compreende aquela outra posição também, entende? Então, poderia parecer uma pegadinha com isso, entendeu? Então, não é simplesmente eu não gostar. O preconceito está em não aceitar, em você diminuir o outro, tá certo? Acredita em minha religião. É claro, você pode saber que existem 1000 religiões no mundo. A sua religião é sua, a sua fé é sua. Mantenha a sua fé. Acredite na sua fé, tenha fé, mas também aceite a fé dos outros, entende? Então, você acreditar na sua religião é muito importante. Você não pode diminuir a religião do outro, né? Ou não aceitar do outro. Então, baseado nisso daí, a gente vai ver que tem uma alternativa aí que, de fato, ela é etnocêntrica ao extremo. A raça ariana é superior, aí sim é preconceituosa, está impondo que uma raça é superior. Então, a letra B é a alternativa etnocêntrica, senhores. Maravilha? Um quiz agora para vocês também, para a gente estar nessa sequência de atividades aí. Morgan, Tyler e Fraser acreditavam no atraso de todas as sociedades, na selvageria de todas as sociedades, no progresso de todas as sociedades. Pensem rapidinho nessa daí. Beleza, pessoal? Então, os teóricos do evolucionismo, eles acreditavam no quê? Num processo que a gente viu ali, que era gradual de evolução. Então, eles acreditavam no progresso de todas as sociedades. Letra C. Maravilha? Por fim, pessoal, para encerrarmos a aula de hoje, vamos retomar a base da aula de hoje, Passamos, então, por alguns pensamentos da antropologia evolucionista, que apesar de ter um caráter etnocêntrico, o evolucionismo ele é etnocêntrico, foi o início de para novas fases da antropologia. Agora mais humanista, como veremos no relativismo cultural. Então, o evolucionismo ele tem um caráter etnocêntrico. A partir da nossa próxima aula do relativismo, a gente vai ver uma percepção melhor sobre o outro. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem, até a próxima!